O vice-presidente Geraldo Alckmin deu uma entrevista na CNN em que ele mostra que o governo Lula, o governo do PT, vai seguir cometendo os mesmos erros que o Brasil comete nos últimos 40 anos. Dá uma olhada que na volta eu te explico. Se eu importar um ônibus elétrico, como ele já é fabricado no Brasil, o imposto de importação é 35%. Então, o que o governo corretamente está fazendo? Nós queremos não só ser importador e matar emprego aqui no Brasil. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas não custa repetir, dado que o governo vai seguir na mesma pegada que não deu certo e que não vai dar certo. A ideia de que a gente precisa proteger a indústria nacional. O que ele está falando ali, na verdade, é que o Brasil vai adotar medidas econômicas para literalmente impedir concorrência de produtos que não sejam produzidos no Brasil. Mas aqui é importante você entender o que significa para você, não para a indústria, mas para você. Isso significa dizer que, como ele mostra ali no vídeo, a gente já produz ônibus elétricos no Brasil. Só que, dado que a gente já produz ônibus elétricos aqui no Brasil, ônibus elétricos que são produzidos fora do Brasil, muito mais eficientes e baratos, terão dificuldade de entrar aqui no Brasil. Segundo essa lógica de quem pensa dessa maneira, quando você faz isso, você protege os empregos, você protege a indústria nacional e equivocadamente, apesar dele alegar que ele está correto, mas ele está totalmente equivocado, a gente não vai gerar inovação dessa forma. Vamos lá, vamos entender qual é a diferença entre você criar um ambiente próspero de negócio e você criar artificialmente uma situação em que a indústria pode ganhar um pouco mais de dinheiro. A gente teve, desde a década de 70, um abandono do governo brasileiro em relação ao agro. Tá? O governo antes, ele era mais efetivo tentando controlar o agro brasileiro. Desde a década de 70, isso aí foi abandonado. E o agro cresceu muito, de uma maneira muito competitiva com o resto do mundo. Não tinha incentivo, não tinha proteção, não tinha nada disso. E por conta disso, acabou que o agro foi desenvolvendo novas tecnologias, como, por exemplo, a produção de café no Cerrado Mineiro. A gente hoje produz um dos melhores cafés do mundo, somos grandes produtores de café. A gente acabou desenvolvendo o próprio cerrado com soja, a gente foi desenvolvendo novos tipos de defensores agrícolas, infraestrutura específica. Como não tinha proteção para esse mercado, também possibilitou que o agro fosse lá fora trazer maquinário de ponta, e isso fez com que o agro brasileiro fosse um dos menos subsidiados do mundo, tá? Por conta disso, a gente acabou também sendo um agro que é extremamente competitivo. A capacidade produtiva, né, a produtividade do agro brasileiro cresce nos últimos 40 anos a pelo menos 4, 5% ao ano. Ao passo que a indústria nacional é o inverso. A gente segue estagnado na produtividade. Ou seja, hoje a produção por hectare do agro, né, a produção por operário do agro brasileiro, ela é gigantesca. É por isso, por exemplo, que a França não quer nem ouvir falar em Brasil competindo com eles. Aliás, não só a França, mas diversos países. Os próprios produtores americanos que têm uma produtividade muito alta sofrem com a capacidade produtiva do Brasil no agro. E aí vem a pergunta que muita gente faz: pô, mas a gente exporta só commodity, a gente exporta a soja, a gente exporta a laranja, a gente exporta o café, mas a gente importa a máquina da Nespresso, a gente importa, sei lá, outros derivados, outros valores agregados em relação a esse produto que a gente produz. Pois é, pessoal, mas isso acontece porque, ao inverso do agro, a indústria nacional sempre foi muito protegida. E como o Alckmin está falando agora, o que vai acontecer é que o Lula vai repetir um erro que ele repetiu nos outros governos dele. Vou citar um caso específico, né? A indústria naval. No governo do PT lá atrás, quando a Petrobras descobriu o pré-sal, quando estava todo aquele boom, né, da descoberta do pré-sal, o Lula molhou lá os dedinhos dele de petróleo e tudo, falava-se que o Brasil seria o novo shake do petróleo, o Lula seria um shake do petróleo, que a gente ia arrebentar. E o que aconteceu ali? Ali o Lula se aproveitou, fez todo aquele movimento que a gente já conhece, conhecido como Petrolão, né? Isso aí foi um caso que não preciso dizer, né? Tudo bem que hoje a gente tem que fingir, não, vamos fingir que nada aconteceu. Não. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Vamos fingir que nada aconteceu. Mas falando diretamente em produtividade, o que tentou fazer naquela época foi reanimar também o setor naval. Vamos produzir navios no Brasil. A questão é que o Brasil
não tinha capacidade de produzir navio. A gente precisava importar peças, a gente precisava de tecnologia. Para você produzir um navio, não é só você botar um monte de chapa de aço em volta. Tem toda uma indústria complexa em volta disso. E o navio brasileiro acabava que custava 4 vezes mais do que o chinês e demorava o triplo do tempo para ficar pronto. Né? Quando o porto ficava pronto, porque a gente teve o caso do porto lá do Ike Batista que não ficou pronto, teve diversos outros oleodutos, né, e até minerodutos que não ficaram prontos, ou seja, suco de Brasil. Né? A questão o problema é quando o Estado tenta proteger a indústria nacional, ele simplesmente está dando incentivos que podem vir a acabar. A gente viu isso agora na desoneração da folha que o Lula está fazendo. Né? Tá tendo toda essa briga lá no Congresso. Em algum momento lá atrás, a Dilma virou e falou: olha, a gente precisa melhorar a quantidade de empregos no Brasil. Então vamos desonerar a folha de pagamento das empresas ali que fazem, sei lá, call center, e isso vai fazer com que o emprego fique mais barato. Né? E, de fato, ela fez, e de fato a indústria foi para cima disso. Agora, tempos depois, as pessoas acham um absurdo. Não, peraí, vamos voltar como era antes. Agora, imagina a empresa que fez todo esse investimento até aqui. Ela vai acabar perdendo dinheiro. Né? O caso da Sete Brasil, que eu falei, da produção de navio, acabou que no final do processo ali, a Petrobras pagou muito mais caro nos navios, os navios demoraram muito mais tempo para ficar pronto. Né? Então, na prática, o que aconteceu foi a produtividade, a capacidade de produzir do Brasil foi muito comprometida. Isso não funciona. O que tem que ser feito é o inverso. Né? A gente tem que basicamente pegar e começar a tirar a proteção desse mercado e deixa competir. A gente não viu isso agora no caso da Shein, da Shein, sei lá. A gente estava percebendo que uma roupa produzida lá na China, colocada num container, um container no navio, atravessa o mundo inteiro, chega no porto, tira o container, desembaraça o container, pega a roupa, entrega na casa da menina lá que pediu uma blusinha, é mais barato do que você comprar na Renner no shopping perto de você. Por quê? Porque os caras têm muito mais capacidade, muito mais produtividade para fazer isso. Aí, ao invés da gente falar, pô, então vamos tentar copiar o chinês, vamos tentar fazer com que o ambiente no Brasil fique leve, com menos impostos, com menos leis trabalhistas, com menos licenças, taxa e o cacete. Não, vamos taxar. Vamos fazer com que aquela menina que pague barato na blusa, agora vai pagar caro. E caro por caro, ela compra no shopping perto da casa dela. Só que isso também tira o poder de compra do consumidor brasileiro. Então, em vez de você pagar, sei lá, R$ 50 numa blusinha, agora você vai pagar 100. Ah, mas vai ser na indústria nacional. Mas aí você vai gastar R$ 100 numa blusa que você podia comprar duas. Ou você podia comprar uma blusinha e também comprar uma calça. Ou então comprar um livro, ou dar entrada em algum tipo de curso. Percebe que você tira o poder de compra do brasileiro quando você também faz esse tipo de coisa. Então não faz sentido. O caminho é gerar produtividade através da competição. Abre os mercados brasileiros, deixa competir. Ah, mas vai ter quebradeira? Vai. Vai ter gente perdendo emprego? Vai. Mas o capitalismo funciona dessa forma. Tem um economista chamado Joseph Schumpeter que falava da destruição criativa do capitalismo. Algumas empresas vão quebrar, algumas pessoas vão ser demitidas, mas depois uma outra empresa vai vir e vai contratar quem foi demitido e vai pegar o mercado da empresa que produzia, que quebrou. Só que ela vai fazer isso mais eficiente, ela vai produzir mais barato, mais rápido, e isso vai fazer com que a riqueza geral dessa sociedade cresça. É assim que as nações prosperam. E se você acha que eu estou enganado, escuta só o que o Marcos Lisboa, que é um dos maiores economistas aqui no Brasil, já foi presidente do INSPER, ou é presidente ainda do INSPER, um cara espetacular. Agora manda esse videozinho aí para aquele teu amiguinho desenvolvimentista. Dá uma olhada só. Você é contra fazer navio no Brasil? Pô, não é bacana? Em vez de gerar emprego na China, vamos gerar emprego no Brasil. Que um empresário fale isso, né, é razoável. Que um economista fale isso é para rasgar o diploma. Quer dizer que não sabe o que é custo de oportunidade. A impressão que dá é que as pessoas imaginam que tem uma série de empresas com muito dinheiro embaixo do colchão, tem pessoas em casa sem fazer nada, e aí, ao fazer navio, que brilhante ideia, vamos fazer navio, vamos empregar gente e gerar renda. Não é isso. Se você vai fazer navio, você vai deixar de fazer alguma coisa. Se nós vamos ter uma regra de conteúdo nacional para a indústria automobilística, para a indústria de óleo e gás, para a indústria naval, nós vamos deixar de fazer, as empresas que iam fazer estradas, portos, energia elétrica, vão deixar de fazer isso. As pessoas que iam trabalhar nessas atividades vão deixar de trabalhar nelas para fazer o navio. Pois é, galera, o recado é esse. Já deixa o seu like, compartilha, galera. Tem que compartilhar. É a melhor forma de me ajudar a crescer aqui. Não deixa de seguir o canal e vejo você na próxima.